esquecer a minha e a sua. Bom dia, quarto ano, tudo bem, meus queridos alunos? Vamos dar início às nossas atividades, tá? De hoje, quarta-feira, 6 de outubro, tá? Vamos iniciar nossas atividades da manhã. Vamos dar início com a aula de história, certo? Vamos abrir aí nosso livro de história, turminha, nas páginas 92 até a página 95, tá? Nós iremos trabalhar essas páginas hoje, tá? Que nossa manhã seja uma manhã abençoada para todos, tá bom? Ações afirmativas, página 92. Ações afirmativas, tá? A abolição da escravidão ocorreu no Brasil em 1888, mais de 300 anos após seu início. Os africanos e afrodescendentes que foram libertados da escravidão não foram o quê? Incorporados à vida social. Por muito tempo. Eles não puderam o quê? Frequentar escolas e ter acesso à educação. Essa exclusão social deixou marcas profundas em países onde houve o quê? Onde houve escravização de africanos, como os Estados Unidos e o Brasil. Têm sido adotadas ações afirmativas para tentar diminuir o impacto desse processo de desigualdade, né? Em 2000, o Brasil adotou o sistema de cotas raciais nas universidades. Leia a seguir a opinião da antropóloga Rita Segato sobre o assunto. Cotas, por que reagimos? Por que reagimos? O processo de reparação histórica é amplamente discutido no momento e a oferta educativa é certamente uma de suas instâncias, né? As cotas acusam como sua implantação a existência do racismo e o combatem de forma ativa. Esse tipo de intervenção é conhecido como discriminação positiva. A discriminação positiva, ela constitui o quê? O fundamento das assim chamadas ações afirmativas. As cotas são um tipo de ação afirmativa, a noção de reparação, ou seja, o ressarcimento por atos lesivos cometidos contra um povo. E a noção de compensação pelas perdas ocasionadas são os conceitos que orientam e conferem sentidos à implementação da medida, né? É uma medida de emergência, ou seja, o impacto imediato é estritamente direcionada para os estudantes negros pela sua posição singular e vulnerável em todos os níveis escolares. Seus efeitos e repercussões esperam-se no curto e médio prazo, modificando já e de forma muito concreta os destinos de jovens que hoje se encontram cursando o segundo grau. Tá? Aí aqui nós temos o que? A imagem, né? Segundo o dado do IBGE, o número de jovens negros ou pardos que ingressaram nas universidades aumentou, né? Ou vem aumentando 45,% na última década, né? Assim como cresceu o número de jovens vindos das camadas mais pobres da sociedade, tá? Ok? Página 93, vamos ver essas questões aí e responder. Primeira questão da 93. Explique o que são ações afirmativas. Vamos ver aqui o que são ações afirmativas, tá?
onde aqui nós temos o cartaz, né, da terceira Conferência Nacional, da promoção da igualdade racial, democracia e desenvolvimento sem racismo. Por um Brasil afirmativo, Brasília, Distrito Federal, 2013. Aí esse cartaz, né? O que são ações afirmativas? São medidas que visam reparar ou compensar ações que prejudicaram ou discriminaram, né, determinados grupos sociais, tá? Isso aí chama-se o que? Ações afirmativas. Segunda questão. Que semelhança entre o Brasil e os Estados Unidos levaram esses países a adotar ações afirmativas? Vamos responder. Nesses países houve uma escravidão, né? Houve escravidão africana e processo de segregação racial, tá? Aí na segunda questão, tá? Terceira questão. No Brasil, quais grupos sociais estão à frente de ações afirmativas e por quê? Os grupos, quais são eles? Os afrodescendentes, que por muito tempo não tiveram acesso, né, à educação, por serem, em sua maioria, descendentes de escravizados e pobres, tá? Aí um certo tempo aí, né? Certo? Porque agora sim, a maioria dos negros, né? Alguns têm um acesso à educação, né? Então houve aí um aumento, na verdade. Os afrodescendentes, que por muito tempo eles não tinham, né, esse acesso à educação, por serem, na verdade, a maioria descendente de negros, né? Hoje, atualmente, é o contrário. Certo? Tá? Quarta questão. As políticas de ações afirmativas visam reparar essa falta de acesso à educação que perdurou por século. Qual é a sua opinião sobre essa reparação? Reaparação. Tá? Vamos responder aí. Os negros e pardos foram considerados cidadãos a partir da abolição, mas, mesmo assim, continuaram por muito tempo sem uma série de direitos, né? Além disso, até hoje eles convivem com várias práticas de quê? De discriminação. São muito discriminados, né, gente? Por serem negros, tá? Aí da quarta questão. Vamos ver aqui a 94. Vamos agora falar um pouquinho sobre os europeus. Os europeus. A partir dos anos de 1530, os portugueses começaram o quê? A se reestabelecer no território que mais tarde seria chamado de Brasil. O local já era habitado por índios, né, gente? Que tinham hábitos diferentes daqueles dos europeus. Esse contato trouxe desconfiança e hostilidade, mas também houve troca cultural, tá? Entre um grupo e outro. Embora os europeus se considerassem superiores, ou seja, melhores que os índios, na verdade. Os portugueses adotaram o uso de instrumentos indígenas como canoa, arco, flecha e tacape. Também incorporaram o milho, a mandioca, tá? E o amendoim, a alimentação diária, né? Houve a união entre os habitantes da terra e os europeus, ou seja, eles se uniram, né, com os índios. Sem filhos eram o quê? Chamados de mestiços ou mamelucos. Também, muitas vezes, de maneira violenta, os portugueses impuseram, né, sua religião a uma parte de sua moral e costumes por meio da catequização dos indígenas feita pelos padres jesuítas, na verdade. A colonização portuguesa começou de fato por meio
por medo de os estrangeiros, né, tomarem as riquezas e pelo desejo de encontrar ouro e prata. A colonização foi a forma utilizada pelos europeus para explorar territórios americanos, né? Para explorar territórios americanos. O país colonizador era chamado de metrópole, né? E o território explorado era o quê? A colônia. Esta devia fornecer mercadorias com... Esta é o quê? A colônia. Ela devia fornecer mercadorias com muito valor e enriquecer a metrópole. Tá? Portugal criou o quê? As capitanias hereditárias, né? Que eram faixas de terra para organizar a administração e incentivar a ocupação do território por portugueses. Elas foram o quê? Distribuídas a donatários, que eram nobres portugueses da confiança do rei. Nos anos de 1600, o governo português decidiu montar no Brasil engenhos e produzir açúcar, antigo muito valorizado na Europa, né? Naquela época, o açúcar era um artigo muito valorizado na Europa, naquele período, né? Tanto com a exploração do pau-brasil quanto com o cultivo da cana-de-açúcar. Durante o primeiro século de colonização, a presença europeia permaneceu na costa brasileira. Aqui nós temos a canoa indígena, né, feita com um só tronco, município de Dona Francisca, estado de Rio Grande do Sul, 2010. Partindo aqui para 95, vamos ver aqui nossa atividade, né? Voltada aqui para os europeus, na verdade. O que diz a 95 aqui? Primeira questão. Por que Portugal resolveu colonizar o Brasil? Por que Portugal resolveu colonizar o Brasil? Por temer que os estrangeiros viessem o quê? Explorar as riquezas da terra, como o pau-brasil, e também por desejar encontrar ouro e prata. Segunda questão. Qual era a função da colônia em relação à metrópole? Vamos responder. A função era o quê? O território explorado ou colônia devia fornecer mercadorias de grande valor no mercado internacional, né? Com a finalidade de enriquecer a metrópole ou país colonizador, tá? Essa era a função da colônia. Certo? Terceira questão, escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Todos os indígenas aceitaram a religião cristã e a catequização empreendida pelos jesuítas? Claro que não, né? Falso. Instrumentos e alimentos dos indígenas foram incorporados pelos portugueses e são um legado cultural desses povos. A cultura brasileira, claro, até hoje, né? Verdadeiro. A relação entre português e indígena foi marcada por confrontos e trocas culturais? Verdadeiro, claro que foi. Os europeus recém-chegados eram chamados de mamelucos? Falso. Tá? Quarta questão. Leia o texto, a seguir responda por que o religioso compara os portugueses aos caranguejos. Frei Vicente do Salvador, 1564 a 1636. Um religioso dos primeiros tempos da colônia escreveu a segunda frase sobre a presença portuguesa no Brasil durante o período. Sendo grandes conquistadores de terra, não se aproveitam delas, mas contentam-se de as andar, arranhando ao longo do mar como um caranguejo. Vamos ver o que isso quer dizer. Quer dizer que
a colonização ficou restrita ao litoral brasileiro. No primeiro século da presença portuguesa, no primeiro século da presença portuguesa. Por essa razão, os portugueses são comparados a caranguejos, né? Já que estes são animais que habitam a região litorânea, tá, gente? Tá, meus amores? Essa foi nossa aula de história, tá? Vamos ler o texto com atenção e responder essas questões aí com muito carinho, tá? Com muito cuidado. Então, fiquem com Deus, tá bom? Até o nosso próximo encontro e um abração. Um beijo da tia Leia. Beijo. Fiquem com Deus.